Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque amanhã tem jogo do Vascão. Pois é, amanhã às 11 horas da manhã, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco recebe o Atlético Goianiense em São Januário pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo em que o Vasco não pode pensar em outro resultado senão na vitória. Esse jogo é um daqueles 9 jogos imperdíveis que a gente vem comentando aqui no canal, não é verdade? O Vasco aí vai jogar 38 jogos nesse campeonato. 38 jogos. 29, se o Vasco não ganhar, a gente pode dar uma justificativa, de que pelo menos o Vasco jogou bem, mostrou uma evolução, um empate foi um bom resultado, depois a gente recupera esses pontos, inventa desculpa aí. Esses 9 jogos não tem desculpa se perder, são aqueles pontos irrecuperáveis, então não tem outra história, tem que vencer, né? Por isso mesmo é muito importante a participação da torcida amanhã lá em São Januário, né? Empurrando o time, levando esse time para a vitória. A gente fica na dúvida, será que vai ter público, né? Porque os resultados não têm vindo, a torcida está decepcionada com o time, então assim, fica esse questionamento. Até por causa disso é que eu questiono essa postura da direção do Vasco, de falar que o Vasco vai brigar nas cabeças, que o Vasco vai brigar por Libertadores. Eu acho que isso cria uma falsa expectativa na torcida, uma expectativa que não pode ser preenchida, e conforme isso vai ficando claro, o torcedor vai se frustrando, porque está esperando uma coisa e está vindo outra. Então, às vezes até se frustra com o time, fala que não vai mais acompanhar, e não é por aí, né? Mas eu acho que não, acho que a torcida do Vasco entendeu o papel dela nesse campeonato. Ela tem sido realmente aí o 12º jogador, né? Não à toa, o Vasco só venceu em São Januário até agora, já foram 9 rodadas. O Vasco jogou 5 vezes em São Januário, ganhou 4, jogou 4 vezes fora, perdeu todas. Então, tá bem explícito aí a relevância de São Januário para a campanha do Vasco, a relevância da torcida, né? Porque o São Januário vazio não ajuda nada. O horário de 11 horas também já caiu nas graças da galera, é um horário que costuma encher. A GDA, que ficou fora dos últimos jogos, já falou que vai voltar. Então tem tudo para ser um jogo de casa cheia amanhã. Até por conta disso, você aí que está vendo esse vídeo e está pensando em ir no jogo, fica aqui o recado. Vá cedo pro jogo. Eu sei que é complicado porque 11 horas da manhã, se você chegar lá 10 horas, né, já tá cedo. Que horas você tem que sair de casa para chegar 10 horas da manhã em São Januário? Eu sei disso, mas até por conta disso mesmo é que todo mundo chega no mesmo horário, né? Quando o jogo é 4 horas da tarde, tem aqueles caras que chegam mais cedo, chegam às 2, 3 horas, tem o pessoal que vai chegando mais em cima, 3h30. Aí nesse caso a entrada fica mais ordeira porque vai o público entrando aos poucos. Quando o jogo é às 11 horas, todo mundo chega em cima da hora, todo mundo chega ali faltando meia hora pro jogo começar, e aí fica aquela confusão que a gente já se acostumou a ver, ainda mais se o pessoal for comprar ingresso ainda. A gente já viu isso no Maracanã, já viu em São Januário. Então, se você vai no jogo amanhã, fica o recado aí. Tenta chegar o mais cedo possível, com mais de 1 hora de antecedência, de preferência, com o ingresso já comprado, né? Falando sobre o time em si, o que a gente pode esperar do Vasco para esse jogo de amanhã? O básico, a gente já falou aqui, é a vitória, né? Temos que vencer de qualquer jeito. Pode ser por 0,5, pode ser com gol irregular, o gol saindo aos 49 do segundo tempo. Dá teu jeito aí, Vascão, mas volta com esses 3 pontos aí dessa partida, porque a gente não aceita outro resultado. Além disso, se a gente puder esperar um jogo um pouco melhor do Vasco, né? O Vasco mostrando aí uma evolução, mostrando que está resolvendo os seus problemas, a torcida vai ficar muito agradecida, porque não adianta nada jogar o suficiente para vencer um Atlético Goianiense em casa e aí na rodada que vem vai jogar contra um time um pouquinho mais complicado, já perde de novo. Desse jeito a gente não vai chegar a lugar nenhum, não é mesmo? O que o Vasco pode fazer então para resolver os seus problemas aí, né? Resolver a defesa, por exemplo, que tem sido o calcanhar de Aquiles do time aí, né? O Vasco tem a pior defesa do campeonato e a gente sabe que o time com a pior defesa costuma ser rebaixado. Então o Vasco precisa resolver isso.
Reforçar o meio de campo ali, botando mais um volante, a gente já viu que não funcionou. O Milton Mendes já tentou isso e não funcionou. Trocar os zagueiros também não dá. Quem vai trocar por quem? Rafael Marques, a gente já sabe que não é um zagueiro de muita confiança. O Jomar, menos ainda. Os outros zagueiros são garotos ainda. Fazer eles entrarem assim, num momento de crise no time, pode queimar os garotos, o pessoal reclama. Então na zaga não tem muito como mexer, vai ter que ir de Breno e Paulão aí mesmo, né? Nas laterais também não temos muitas opções, né? De lateral esquerdo a gente tem só o Henrique mesmo e o Alan no máximo, né? Na lateral direita é o Pikachu que tá jogando mais de atacante, o Gilberto que é o titular, ou então o Madison, que o Milton Mendes vem ressuscitando aí, né? Pode tentar escalar ali uns cabeças de área como lateral para prender mais na marcação, né? Um Wellington joga de lateral, poderia ser feito no caso. Bruno Paulista, quando puder estrear, talvez. Amanhã ele não vai ter condições de jogo ainda. Pode ser uma possibilidade também, apesar de eu não ter visto nada do Milton Mendes relativo a isso. O que eu já vi do Milton Mendes, que a gente pode ver no futuro aí, porque ele está ensaiando isso, foi a mudança que ele fez no segundo tempo contra o Botafogo, que é botar o Madison na direita e jogar o Gilberto para a esquerda para tentar melhorar a marcação ali, né? Eu acho que ele avalia o Gilberto como melhor marcador que o Henrique, talvez seja mesmo. E o Madison também, apesar de não ser aí um Maldini, né, que às vezes fica aparecendo, talvez seja o nosso lateral direito ali com maior poder de marcação. Ele tem uma característica que os outros não têm, que ele é um lateral alto, ele pode ajudar nas jogadas aéreas, nas bolas paradas na nossa área, ele pode ajudar lá com o cabeceio. Isso tem sido um ponto fraco do Vasco, né? As bolas alçadas na área. Então, até por isso, ele pode ser aproveitado ali, mas até porque ele, que nem eu falei, não chega a ser um super marcador. Na frente, no apoio, ele deixa muito a desejar. Talvez por isso o Milton Mendes não vai tentar essa mudança ainda, pelo menos não de começo, né? Ele já falou que vai repetir o time que começou contra o Botafogo. Então, caso você não esteja ligado, vai ser o Martin Silva no gol, o Gilberto continua na lateral direita, a nossa zaga fica sendo ainda Paulão e Breno, e o Henrique continua na lateral esquerda. No meio campo a gente vai de Jean, Douglas, Matheus Pet, aberto pelas pontas o Pikachu e o Nenê, e centralizado na área o Luiz Fabiano. Aí outra questão que a gente levanta aí também é a seguinte: o Nenê voltou a ser titular e com a volta dele para a titularidade, o futebol do Matheus Vital sumiu. Então a questão que fica agora, mais até do que Nenê e Luiz Fabiano podem jogar juntos, fica sendo: Nenê e Matheus podem jogar juntos? Eu acho que pode, pelo esquema tático, com certeza pode. O Nenê está cumprindo uma função jogando mais aberto, o Matheus está mais centralizando ali. Mas o que eu acho que está acontecendo é que o Matheus é novo, ainda está começando agora, ele fica meio intimidado ali com a presença do Nenê, né? Acaba não chamando tanta responsabilidade que nem a gente gostaria que ele chamasse, que nem ele chama quando o Nenê está no banco. Ele acaba tocando mais a bola pro craque, resolve aí, você que é o experiente, você que é o cara que eu me espelho, né? É um comportamento que dá até para entender e que eu acho que se explica mais por aí, porque eles não estão jogando na mesma faixa de campo, cada um cumpre uma função tática diferente. Não tem muito motivo para, no papel ali, pelo futebol deles, um competir com o outro, né? Um atrapalhar o futebol do outro. Enfim, essa é a minha opinião. Eu não sei o que vocês acham, o que vocês preferem aí? Sendo que barrar o Matheus ou o Nenê, quem vocês barrariam? Digam aí nos comentários. Para o jogo de hoje, então, a gente vai com o mesmo time que vem jogando aí. A aposta do Milton Mendes fica sendo, então, insistir com o mesmo time para ver se no entrosamento ele pega no tranco aí, né? Tentou mudar o time algumas rodadas atrás, escalando o Wellington no meio. Não deu certo, o time desandou, piorou pra caramba. Então, acho que ele ficou traumatizado, se ligou, vai insistir com o mesmo time para ver se ali vai pegando entrosamento, vai acertando essa defesa. Vamos ver. Contra o Atlético Goianiense tem tudo para funcionar, por mais que nos jogos futuros, se a coisa não melhorar, a gente já viu que não vai ser suficiente. Para esse jogo aí de amanhã, deve funcionar. Essa é a minha expectativa, pelo menos. Eu espero que o Vasco vença com tranquilidade. Não quero ter sustos na minha manhã de domingo, não quero passar nervoso antes do almoço. Então, a minha expectativa e a minha aposta para esse jogo vai ser que o Vasco vence com facilidade, 2-0. Vamos tentar achar esse gol ainda no primeiro tempo, né? Não quero aquele jogo suado, que nem foi contra o Avaí, 1-0, até o último minuto. A gente
correndo o risco de tomar um gol de empate, né? Até porque se a gente abre uns 2-0 logo no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, o Milton Mendes vai ter a oportunidade de, nas substituições, já ir testando algumas coisas novas, dar chance para a molecada. Se o jogo estiver mais apertado, ele vai acabar indo ali nas substituições de segurança dele, com o Andrezinho, talvez reinventando um escudeiro, um cara mais velho aí, que a gente sabe que pode até resolver para o momento, mas que para o futuro não garante muita coisa, não é mesmo? Então fica sendo essa minha aposta, 2-0 para o Vasco. Vou repetir minha aposta contra o Avaí, sendo 2-0, primeiro gol do Nenê, segundo gol do Luiz Fabiano. Essa é a minha aposta. Digam nos comentários a aposta de vocês. Curtam esse vídeo, assinem o canal caso ainda não tenham assinado e fiquem ligados que depois da partida a gente volta com a resenha aí, as impressões sobre a partida, não é mesmo? Tá combinado então? Posso contar com vocês? Demorou. A gente vai se falando.